Quando dedicamos tempo ao estudo do livro dos Salmos, veremos que eles nos ajudam, como já vimos na semana passada, a compreender mais e melhor aspectos importantes da profecia apocalíptica. Mas quando dedicamos ainda mais tempo, verificaremos que os detalhes contidos no livro de Salmos nos ajudam a entender não somente os aspectos da profecia, mas de modo especial questões centrais do texto bíblico. Elementos relacionados ao sofrimento humano, à tribulação, elementos relacionados à vitória do ser humano sobre o mal, a injustiça e o pecado. São todos esses elementos presentes também no livro de Salmos, que nos dão base e, sobretudo, sustentação para compreender questões proféticas, mas também compreender aquilo que o Senhor fará quando Cristo voltar e o que Ele está preparando para mim e para você. São sobre esses assuntos e outros pontos também importantes que vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo à nossa classe, ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Desde a semana passada, estamos estudando os contextos que se encontram dentro do livro de Salmos que nos ajudam a entender de forma melhor e mais aprofundada as questões relacionadas ao livro de Apocalipse. E juntos nessa semana nos envolveremos ainda mais para abordarmos aspectos também relacionados com outros pontos centrais que a lição da Escola Sabatina traz para mim e para você. Por isso, logicamente, seja bem-vindo a este nosso encontro para que juntos possamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos felizes por você estar conosco e felizes duplamente, porque através da sua presença, da sua participação e inscrição neste canal, nós alcançamos nessa última semana mais de 1.000 inscritos para a honra e glória de Deus. Com certeza agora mais e mais pessoas serão alcançadas, pois a plataforma do YouTube distribuirá este conteúdo a muitas outras pessoas além de mim e de você. Por isso, muito obrigado pela sua participação nesta classe, neste canal, e obrigado por você estar consumindo este conteúdo que temos apresentado a vocês de forma tão carinhosa, de forma tão simples, mas com um desejo sincero de que por meio deste conteúdo, por meio do estudo da Bíblia, você, sua casa e sua família sejam ricamente abençoados. Logo, se você já é inscrito, muito obrigado e seja mais uma vez bem-vindo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário para que nós saibamos de onde você está falando e também compartilhe este conteúdo para que de forma poderosa mais e mais pessoas sejam alcançados e abençoados pelo estudo da palavra do Senhor. Nós sabemos que há pessoas que estão acompanhando este conteúdo dos Estados Unidos, Moçambique, Portugal, estão espalhadas por todo este Brasil e nós queremos que você seja abençoado pelo Senhor e receba de forma carinhosa o nosso abraço e o nosso muito obrigado por fazer parte desta classe, ok? O tema dessa semana, como já dissemos, é nos Salmos, segunda parte. E o verso para memorizar se encontra no livro de Salmos, no Salmo 67, no verso 3 e no verso de número 4. Eu quero convidar, logicamente, você a tomar a sua Bíblia em mãos, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos debater, estudar e aprender mais sobre aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Logo, antes disso, quero convidar você também a receber as bênçãos do Senhor através de uma oração. Por isso, onde quer que você se encontre nesse momento, seja espalhado aqui no Brasil ou quem sabe até mesmo no exterior, que a bênção do Senhor o alcance através dessa oração. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por podermos neste momento nos conectarmos com mais de 1.000 pessoas espalhadas pelo mundo, que juntos estamos toda semana dedicando tempo para estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Neste momento, de modo especial, independente de qual seja a condição ou onde nós estivermos, que Teu Espírito nos alcance e de forma poderosa nos conceda as bênçãos que nos são necessárias. De forma ainda mais especial, dirija-nos no estudo da Tua Palavra, pois oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então à lição da Escola Sabatina, pois o verso para memorizar, como dissemos, se encontra no livro de Salmos, no Salmo 67, no verso 3 e no verso 4. Eu gostaria de convidar você, então, para juntos irmos à Bíblia e entendermos esse primeiro passo
da lição dessa semana. O texto diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Esse é o verso memorizário e o texto que se encontra no Salmo 67, verso 3 e 4. Quando você observa o texto, e como sempre nós temos dito aqui, analisando de modo exclusivo aquilo que está dentro do verso, você notará que o salmista chama a cada um de nós para louvarmos a Deus. Ele chama os povos para louvarem a Deus e pede que cada um desses se alegrem entre as nações por aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Em especial, o salmista levanta o fato de que este Deus, que está sendo louvado pelos povos da terra e pelas nações, Ele julga os povos. Você consegue entender? O ponto central aqui é o julgamento de Deus, pois esse julgamento, segundo o salmista, é feito com justiça. E ao mesmo tempo que Deus julga com justiça, Ele também guia na terra as nações. Então veja que o salmista está destacando o fato de que em meio às ações que Deus realiza e realizará, está sendo também aqui trazido a alusão e o destaque para o julgamento justo do Senhor. E vamos agora compreender aquilo que a lição nos traz relacionado a estes pontos. A lição vai destacar assim: as profecias lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Na maioria das vezes a gente imagina que, falando sobre profecia, só estaremos falando sobre questões relacionadas ao aspecto da volta de Jesus. Mas a profecia trata sobre vários detalhes, como esses que aqui foram colocados. A lição ainda acrescenta: os salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo até a euforia. Continuaremos então essa semana examinando o livro dos Salmos para aprender mais sobre estas verdades cruciais. Verdades que permeiam a nossa vida no cotidiano, diariamente, e que nos ajudam, através da Bíblia, a compreender melhor a vontade do Senhor e o que Ele está fazendo por mim e por você. Quando vamos à lição de domingo, por exemplo, nós vamos ter como o título seguinte: Socorro bem presente nas tribulações. E eu chamo a sua atenção para a pergunta de número 1 que se encontra na lição de domingo, que diz assim: leia Salmos 46. Que mensagem de esperança encontramos nesse texto em meio à turbulência da vida atual e ao que acontecerá na Terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola? Observe com cuidado e leia esse pequeno salmo, Salmo 46, e deixe aqui nos comentários qual a resposta que você encontrou para esta pergunta. Pois a lição diz assim: o Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor. A carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos, por exemplo, que seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais, e que o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. Ou seja, o livro de Hebreus traz em seu contexto a ideia de que aquilo que o Senhor tem, faz e pode nos dar sempre será melhor do que aquilo que encontramos no nosso contexto terreno. A lição ainda acrescenta: no entanto, esse Salmo 46 adota uma abordagem diferente. Observe, ele contrastou um mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Então observe, quando você analisa os detalhes do Salmo 46, você verificará que ali o Senhor nos mostra aquilo que de melhor Ele está preparando para mim e para você. Ele faz um contraste entre a realidade do mundo que eu e você vivemos hoje e aquilo que o Senhor tem prometido e já está preparando para que eu e você no futuro tenhamos o privilégio de experimentar. A lição ainda acrescenta o seguinte: nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre.
E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar um pouco sobre isso em suas epístolas. Ele vai dizer que aquilo que nunca os nossos olhos viram, ou ouvidos ouviram, ou subiu à nossa mente, é isso que o Senhor está preparando para mim e para você. Eu sei que com certeza, assim como eu, você também pode estar passando dificuldades e enfrentando momentos difíceis, sejam agora, ou já enfrentados, ou ainda enfrentará. O mundo que eu e você vivemos é assim. Nós vivemos num mundo imperfeito e esse mundo imperfeito nos traz dificuldade e sofrimento. Mas aquilo que o Senhor está nos preparando, segundo aquilo que encontramos nos Salmos, bem como na profecia bíblica, nos dá segurança e certeza de podermos confiar que o Senhor está preparando algo extremamente melhor para mim e para você. A lição ainda vai adiante e diz: por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque através da cruz do Calvário, eu e você entendemos que assim como o Senhor entregou a vida por nós, Ele também está preparando algo melhor para eu e você podermos experimentar e viver eternamente. O que devemos fazer agora então? Nos apegarmos com fé na promessa já revelada de Deus, para que pela graça do Senhor Ele nos dê oportunidade de logo em breve experimentar aquilo que não foi revelado, mas nos será dado através da fé e da comunhão com Cristo Jesus. A lição vai adiante e na parte de segunda-feira o tema é Esperando em meio à turbulência. E a lição da Escola Sabatina destaca assim: o livro dos Salmos frequentemente usa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. Você consegue entender? Há muito simbolismo, figuras, imagens, alusões, não só na profecia, mas também no que diz respeito ao conteúdo que encontramos no livro de Salmos. Mas em relação àquilo que diz respeito ao que o Senhor está preparando para mim e para você, não precisamos acreditar que seja simbólico, porque de fato o Senhor está preparando algo melhor para mim e para você, contrário àquilo que vivemos no momento presente neste mundo. A lição vai adiante e ainda acrescenta: o Salmo 46 nos lembra de que a terra física será profundamente afetado pelo retorno de Cristo. E este afetar a terra por meio do retorno de Cristo não somente trará a este contexto em que nós vivemos destruição completa, mas sobretudo restauração e a oportunidade do Senhor não somente nos salvar, mas nos entregar de novo, como fora feito no início da criação, um mundo restaurado. A lição ainda acrescenta um detalhe muito interessante ao dizer o seguinte: apesar de todo o sofrimento e toda a dificuldade, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta atualmente, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso está no Salmo 46, versos 6 e 7. Logo, em meio às turbulências do mundo em que vivemos, em meio às dificuldades que enfrentamos diariamente e de modo completo, de modo real ao nosso redor, na vida que vivemos hoje, eu e você podemos permanecer firmes e inabaláveis em Cristo Jesus, porque o Senhor, o nosso refúgio, está conosco. E Ele não somente nos ajudará a vencermos um dia de cada vez, mas sobretudo estará conosco também até o dia final, aonde pela graça do Senhor, a despeito das dificuldades, lutas, dor e mortes que enfrentamos aqui, nós teremos descanso pleno naquele que é a rocha da nossa salvação. Essa é a esperança que eu e você temos. Quando enfrentamos enfermidades, lutas, dificuldades diversas e até mesmo o luto, o pranto e a dor, a nossa segurança tem que estar no Senhor, a fim de que nós possamos nele crer, confiar, esperar e dele também receber o galardão final da salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? A lição continua e na parte de terça-feira vai falar sobre debaixo dos pés.
Quando a lição trata sobre essa temática, também encontrada no livro de Salmos, deve vir a minha e a sua mente, e eu e você temos que gravar isso. A lição está falando sobre domínio, sobre governo e domínio. Ter algo sobre os pés relaciona-se com a ideia de domínio. E a lição vai dizer assim: observe, em longo prazo, o futuro será brilhante. Enquanto esse tempo glorioso não chega, lutamos com as consequências da escolha humana que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, ele se gabou de que a terra lhe pertencia. Deus então perguntou a ele: de onde você vem? Ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Isso está descrito em Jó capítulo 1, no verso de número 7. Com isso, Satanás estava declarando propriedade. Na antiguidade, o pé era usado para indicar essa ideia. Deus instruiu Abraão sobre o seguinte, conforme Gênesis capítulo 13, verso 17: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você, conforme aquilo que diz em Gênesis capítulo 13, no verso de número 17. Quando o texto bíblico nos apresenta essa narrativa em que Deus está pedindo para que Abraão percorra a terra, isso está ligado à ideia de propriedade e domínio. Ou seja, Deus estava dizendo a Abraão que a terra que ele percorreria, na sua extensão e na sua largura, essa terra seria dada a ele, como um presente e herança de Deus, a fim de que ele pudesse ter o direito da propriedade, mais do que isso, o domínio daquele local. Do mesmo modo, assim também foi alegado por Satanás, quando diante de Deus, como lemos, ele então se apresenta como proprietário deste planeta. Contudo, eu e você sabemos que chegará o momento em que o Senhor terá domínio completo sobre o planeta e sobre todo o universo. E ele nos fará coparticipantes deste mesmo domínio e desta mesma propriedade. Por quê? Porque a nós ele devolverá esse planeta. E a nós será dado o direito de voltar a ter o domínio que Adão e Eva receberam do Senhor lá na criação. Por conta do pecado, este domínio foi entregue ao inimigo. Mas uma vez adquirido por direito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele, quando tudo estiver restaurado, nos colocará como coparticipantes, como corresponsáveis deste local, deste planeta restaurado para a honra e para a glória de Deus. A lição ainda vai adiante e vai nos trazer o aspecto relacionado ao tema de vinho e sangue. E a lição, na parte de quarta-feira, destaca o seguinte: uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorre no mundo caído hoje. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesma. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Observe, a lição aqui está querendo chamar a minha e a sua atenção para o fato de que hoje as pessoas têm vivido independentemente das necessidades do outro. A palavra de Deus sempre nos chama a atenção para que nós venhamos viver e nos esforçar para alcançarmos o bem-estar, não somente nosso, mas sobretudo também do próximo, das pessoas que estão ao nosso redor. E essa é uma temática trabalhada em todo o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e também na profecia bíblica. Porque através das profecias nós sabemos que o Senhor corrigirá na sua vinda, através do juízo, toda essa discrepância e toda essa balança desequilibrada da maneira como nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário daquilo que Nietzsche aqui assegura, de que cada um é o seu próprio Deus, logo cada um pode viver da maneira como deseja, a palavra do Senhor, pelo contrário, nos traz um modo como eu e você devemos viver. E este modo é amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Buscando o bem-estar para a nossa vida, nossa casa e nossa família, mas também preocupados e ansiosos para que aqueles que estão ao nosso redor
também alcance as bênçãos do Senhor. Logo, ao contrário do que vivemos hoje, a volta de Cristo, como está descrito nas profecias e bem como também no livro de Salmos, nos traz a segurança de que o juízo de Deus trará a correção para várias incoerências que vivemos no momento presente. Por isso, eu e você não somente podemos crer e confiar do que o Senhor trará justiça sobre a terra, mas, sobretudo, esperar ansioso para que aquilo que eu e você hoje aprendemos sobre sendo a vontade de Deus, ela de fato se cumpra e se cumpra de forma eterna, de forma ininterrupta, através da segunda vinda de Cristo e do juízo do mundo que eu e você vivemos hoje. A lição vai adiante e na parte de quinta-feira fecha o contexto dessa semana falando para que se conheça a tua salvação. Para que se conheça a tua salvação. Através desse título, você e eu já começamos a entender que há algo que eu e você temos como participação no plano de Deus para que o mundo conheça a vontade do Senhor e aquilo que Ele está preparando para mim e para você. A lição destaca o seguinte: o Salmo 67 começa com o apelo a Deus. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Salmo 67, verso 1 e 2. No plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora, a cruz de Cristo torna possível que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Lembra que analisamos um pouco sobre isso na lição da semana passada, quando analisamos os salmos que falavam sobre o fato de estarmos na presença de Deus? Quando nos colocamos na presença do Senhor, quando estamos diante daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, pela fé, nós temos a oportunidade de permitir que a glória e o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Vimos na semana passada que o nome está atrelado ao caráter. E quando nos colocamos junto de Deus e permitimos que Ele manifeste o seu nome sobre a nossa vida, nós também refletiremos a glória e o caráter de Deus. Assim como quando nos colocamos diante da cruz de Cristo pela fé, quando o buscamos a fim de que aquilo que Ele realizou ali seja também realizado em nossa vida, quando nos colocamos à disposição para que os méritos da cruz sejam também derramados sobre nós, mediante a graça de Deus, tornamos-nos também reflexos daquilo que o Senhor deseja, não somente fazer em nós e a favor do mundo, mas principalmente sobre aquilo que o Senhor deseja que o mundo conheça através da nossa própria vida. A lição ainda destaca o seguinte: Deus nos chama a refletir sua luz para o resto do mundo. E como fazemos isso? Nos envolvendo num relacionamento íntimo e constante com o Senhor. Essa foi a tarefa de Israel. O templo devia ser uma casa de oração para todas as nações. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, no verso de número 7. Logo, a lição destaca que Deus desejou usar Israel a fim de que o mundo pudesse saber da sua bondade, da sua justiça e principalmente de seu plano salvador em favor do ser humano. Assim como o templo deveria ser uma casa de oração, não somente para os judeus, mas deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Local de encontro, aonde todos poderiam estar diante do Senhor e apresentar a Ele as suas súplicas e as suas necessidades. E dali receberem perdão, graça e as bênçãos necessárias, não somente para viver uma vida coerente com a vontade de Deus, mas para continuar espalhando aquilo que o Senhor deseja que o mundo conheça e de forma especial aceite e creia. A lição ainda acrescenta o seguinte: a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. A lição termina falando sobre a nossa participação, sobre a nossa tarefa e principalmente sobre o nosso dever. O dever de compartilhar aquilo que Deus nos tem dado, como indivíduos, como família, como igreja, a fim de que o mundo possa
saber e entender o que o Senhor pode fazer, não somente por nós, mas por todos. Lembra que vimos aspectos relacionados a isso naquilo que diz respeito à visão de Isaías? Lembra disso? Isaías capítulo 6 mostra essa importante realidade, bem como também os salmos que Davi escreveu sobre a questão do desejo dele ser perdoado e, consequentemente, usado para apresentar aos demais aquilo que Deus fez por ele. Assim também é com a igreja remanescente dos últimos dias, apontada também em Apocalipse capítulo 14. Uma igreja que se aproxima do Senhor e se rende ao seu poder, à sua graça e ao seu perdão, a fim de que por meio disso, restaurado e justificado, possamos não somente estar conectados com Deus, mas ao mesmo tempo levar outras pessoas a se conectarem também com Cristo por meio da fé, sabendo aquilo que o Senhor pode fazer por nós e através de nós. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua semana e de forma poderosa possa colocar em sua mente o desejo de se conectar real e verdadeiramente com Cristo, mediante a fé, mediante o estudo da palavra de Deus, para que através da sua vida o Senhor derrame sobre você bênçãos e você se torne também um canal de bênção para outras pessoas. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva. Nós estamos crescendo a cada semana e mais pessoas estão tendo a oportunidade, o privilégio de serem conectadas com Cristo através do estudo da Palavra de Deus e da lição da Escola Sabatina. Por isso, convido você a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar este conteúdo para que mais e mais pessoas recebam as bênçãos de Deus e estejam preparados para o momento final em que Cristo voltará a este mundo e nos dará novamente o direito de viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe você e nos encontramos na próxima semana.